Olá pessoal, colegas professores do Colégio Unisus. Eu sou o professor Jairo Matosinho, sou professor do Instituto Federal de São Paulo, da disciplina de Biologia, mas eu já estive aí com vocês, né? Eu já fui professor da Unisus por mais de 10 anos e tenho um carinho muito grande por todos aí, né? O professor Leandro Bassini me falou a respeito da intenção do planejamento que vocês estão tendo para desenvolver uma feira cultural para setembro desse ano, né? E cujo tema central é sustentabilidade. Fantástico, fantástico. Vocês não poderiam ter escolhido o tema mais abrangente e relevante da atualidade, né? São tantos os problemas para serem avaliados, para serem analisados, são tantas as dificuldades para que a gente garanta a tal da sustentabilidade, né? Deixar às gerações futuras um ambiente de qualidade, em quantidade, que eles possam aproveitar. Então os desafios são enormes. E na educação é o principal ponto de apoio para que isso possa se viabilizar, né? E a gente acredita que isso possa acontecer e é a educação que vai dar condições para isso. Bem, são inúmeras as possibilidades de trabalhos que podem ser feitos, né, na educação para se discutir a sustentabilidade, na perspectiva de entendimento do aluno, né? Aqui no Instituto Federal de São Paulo, no campus de Suzano, nós temos um trabalho que é parte dele interno, né, de entender a sustentabilidade do campus, né, então de desenvolver projetos que possam melhorar a questão do consumo, a questão do lixo. Nós estamos num trabalho agora de arborização do campus, a reciclagem do material que é produzido no campus. Então tem toda uma preocupação para se tentar entender, arrumar a casa, né? Primeiro a gente precisa entender e arrumar a nossa própria casa. Mas, nos processos didáticos que nós desenvolvemos, a gente solicita para que o aluno faça tenha uma abordagem, a questão didática tem uma abordagem investigativa. O que é isso, né? O que é exatamente isso? Nós solicitamos para que o aluno, na nossa disciplina, logo no início do semestre, vá analisar questões socioambientais que incomodem a ele no bairro onde ele mora, no bairro onde a avó dele mora, enfim, né, no local onde ele conheça. E daí surge uma série de questões muito interessantes, né? Vamos dar alguns exemplos de trabalhos que eles desenvolvem, com entendimento de depredação de áreas e parques de convívio social, né? Quando o aluno percebe que um determinado parque do seu bairro está depredado ou mal cuidado, né, ou está sendo utilizado de forma inadequada, né, ou até mesmo não está recebendo o cuidado que deveria, a gente solicita então que eles tentem hipotetizar, né, dar uma hipótese sobre o porquê daquilo pode estar acontecendo, né? Olha, por exemplo, pode ser um descuido do poder público, mas pode ser também um descuido dos moradores, pode ser uma falta de percepção da importância daquele espaço público. Então há inúmeras possibilidades de se verificar por que aquilo acontece, né? Então aí nós passamos a fase de levantamento de dados, né, de registro do ambiente, monitoramento, acompanhamento daquilo que está acontecendo naquele espaço. É também feito entrevista, questionários com a população local, e no final, junto de todas as informações, ele tem uma ideia um pouco mais estruturada do porquê que aquele espaço público está sendo mal utilizado. E aí pode-se, inclusive, chegar a algum tipo de cobrança, né, junto ao poder público. Então, os trabalhos que nós desenvolvemos hoje, né, no Instituto Federal, nas disciplinas, eles estão voltados mais nesse sentido, né? E aí todos os grupos desenvolvem todas as etapas e apresentam esses trabalhos. Eles têm, por exemplo, o que nós chamamos de projeto integrador, né, que vai culminar na produção de um pequeno trabalho de conclusão de curso de ensino médio técnico, né? E ele é integrador porque sempre que nós analisamos uma questão ambiental,
é impossível que essa análise seja feita por uma única disciplina. É sempre multidisciplinar, né? Muitas vezes conseguimos até um trabalho interdisciplinar, mas o fato de ser multidisciplinar já é um ganho bastante interessante. Porque quando eu analiso um problema ambiental como esse que eu citei, a gente precisa da geografia para entender a localização, a dinâmica social, da sociologia para entender as relações políticas que acontecem dentro da sociedade, prefeitura, associação de bairros, enfim, né? Então é bastante dinâmico. Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês. Mas existe qualquer outro problema, né, que possa existir dentro do ambiente onde o aluno vive e que ele traz, então, para a investigação. A rua, que o trânsito é ruim, o descarte de lixo inadequado, o problema da sujeira no espaço onde eles vivem, a arborização inadequada. Enfim, são inúmeras as possibilidades, mas é sempre numa posição investigativa, de olhar o meio, entender por que aquilo está acontecendo e dar uma resposta e uma cobrança para aquela questão. Lógico que esses trabalhos eles são feitos mais com alunos do ensino médio, que já tem uma autonomia um pouco maior para se desenvolver. Mas eu penso que no ensino fundamental 1 em especial, e também no 2 que já está em transição, os trabalhos informativos eles são muito bem-vindos, né? Quando a criança vai tentar entender uma questão específica, né? Como, por exemplo, o que é o efeito estufa? O que é o efeito estufa? O que causa isso? Por que isso é importante? Por que ele precisa ter algum controle? Por que os países precisam se mobilizar para isso? Então, quando ele vai buscar essas informações, mobiliza essas informações e estrutura uma apresentação bonita, didática, interessante, ele está dando uma contribuição muito grande. Por quê? Porque além de ele ter aprendido aquele conceito, ele vai passar de forma correta dentro da feira cultural. Bem, dessa forma, nós pensamos sustentabilidade aqui, os trabalhos didáticos de sustentabilidade, não apenas no aspecto ambiental natural, mas em todas as relações que os humanos estabelecem com o meio e entre eles, né? Então, a forma como eu cuido do meu espaço, a forma como eu cuido das pessoas que convivem comigo nesse espaço, a forma como eu me relaciono com todas essas questões ambientais e sociais é que vão garantir ou não a sustentabilidade. Claro que existe aquela máxima, né, das pessoas dizerem, mas qual a importância que tem aquilo que eu faço no todo, né, se o todo é tão complexo? Exato, mas existe uma outra máxima dentro da educação que diz, da educação ambiental, pensar no global, mas agir no local, porque o global é a soma das nossas ações locais. Então, se eu educar o meu aluno para olhar para o espaço onde ele vive, da forma como ele convive nesse espaço em que ele vive, eu estou educando para a sustentabilidade. Queridos colegas, fico torcendo por vocês aqui e já me coloco à disposição, né? Se vocês acharem que eu posso colaborar com alguma coisa, a gente está aqui no Instituto Federal, tá bem? Um grande abraço, parabéns a vocês, ao professor Leandro Bassini, pelo trabalho que vocês estão elaborando. Bom trabalho!